Olá pessoal do canal, esse é um vídeo vertical que eu vou liberar para todo mundo porque traz uma questão muito interessante e nesse vídeo eu vou indicar dois livros e um deles eu vou ler com vocês nos próximos vídeos aqui no canal, que é o seguinte: onde é que estão as Bíblias corrompidas que prometeram um tempo atrás, né? Eu vou explicar, para você que é novo, talvez você não tenha acompanhado, mas há muitos anos atrás prometeram que no futuro teríamos Bíblias corrompidas, né? Bíblia com texto bíblico corrompido mesmo, ou faltando material, ou com doutrinas que a Bíblia não apoia dentro da Bíblia, né? E isso foi um escândalo, as pessoas ficaram assustadas, né? Vão distorcer a Bíblia e vender ela, e esse era o plano mesmo, esse era um plano. Mas esse plano não deu certo do jeito que eles queriam, tá? Por alguns motivos que eu vou falar agora. Antes de falar esses motivos, eu quero lembrar vocês, ou talvez você não saiba, que esse plano ele é bem antigo. Esse plano começa lá no século II, tá? Irineu de Leão, esse é um livro que eu quero te indicar. Irineu de Leão escreveu sobre o fato dos gnósticos estarem produzindo conteúdo falsificado para substituir as Bíblias, tá? Está aqui. Tá aqui no livro deles. Eles colocavam as doutrinas deles dentro do material sagrado, digamos assim. Ó, se você tiver esse livro aqui, você vai abrir na página 52, textos escriturísticos, tá? Ele já fala que isso aqui acontecia naquela época. Então é um plano antigo que tem como base a ideia de fazer o cristianismo se tornar pervertido espiritualmente. E os gnósticos começaram lá no segundo século, não deu certo porque eles não tinham muita expertise nisso, eles acabaram vacilando bastante, e aí eles tiveram que mudar os planos. A partir da época da Reforma, quando a gente fala de tradução, nesse caso, a gente vai para a Reforma, né? Se fosse falar de doutrina na igreja, a gente poderia voltar no século II, mas de tradução, nós vamos para a Reforma. A partir da Reforma Protestante, a ideia voltou com tudo. E aí veio essa ideia de trazer uma Bíblia realmente distorcida, até porque muitos não gostavam do Sola Escritura. O Sola Escritura atrapalhava os negócios do movimento católico, e sim, ela está desde o início envolvida nesse processo de distorção ou o processo de destruição da palavra de Deus. A gente não gosta, mas essa é a verdade, né? E o que acontece? Eles já começam a bolar esses pergaminhos e tudo mais. Cara, existem estudos sobre isso, mas esses estudos eles foram meio que abafados, tá? Eu quero que você pesquise no YouTube, inclusive. Quem falava muito sobre isso eram os adventistas, tá? Os adventistas defendiam o texto Recepto, eles falavam, tem as provas, tem livros sobre isso, só que não é muito fácil de achar por algum motivo, né? Você deve saber por quê. Mas existem escritores mais modernos que falam sobre isso. E um deles, por exemplo, é o Peter Jones, né? Um cara que eu falo muito aqui com vocês no canal. Em A Ameaça Pagã, por exemplo, ele fala sobre essa nova espiritualidade, que é uma espiritualidade gnóstica e que, para ela ser estabelecida no cristianismo, adivinhe, é preciso ter uma Bíblia gnóstica também. E aí, quando isso vem da Reforma para cá, o plano fica mais bem bolado, sabe? Fica mais inteligente. Ao invés de mudar a Bíblia direto, ao invés de distorcer completamente igual os gnósticos faziam, eles começaram a aplicar dois golpes, digamos assim, na Bíblia. O primeiro golpe era literalmente diminuir o texto bíblico. Então começou a surgir pergaminhos e bíblias, novas traduções, com textos menores do que o padrão. E é óbvio que eles tinham que criar bons argumentos para isso, porque, pensa, dessa vez eles estão bem mais inteligentes. Então, as novas traduções, as modernas, refletem esse plano até hoje, tá? E é aí que você vai ficar assustado. Esse plano continua em execução, só que não descaradamente como eles tinham planejado. Então, o primeiro método é diminuir a quantidade de palavras do texto bíblico, criaram uma história para isso, criaram o texto bíblico para isso e lançaram as Bíblias modernas que trazem esse texto reduzido. A segunda forma de fazer isso, pessoal, é ainda mais inteligente. Agora que nós reduzimos a quantidade de texto, nós vamos diluir a mensagem do texto. Eu conversei com um rapaz que tentou me converter ao islamismo um tempo atrás, e ele falou uma parada comigo que assim faz todo sentido. Eu perguntei para ele qual é a melhor tradução do Alcorão no meu idioma.
né? Eu pensei em comprar o Alcorão e ler com ele. Ele falou o seguinte: não existe tradução do Alcorão. E aí eu fiquei cismado, né? Como assim não existe tradução? Toda tradução é uma interpretação. Ele me ensinou isso. O verdadeiro Alcorão está na língua original. E por que ele quis dizer isso? Porque toda vez que você traduz, você perde conteúdo do original. E isso mesmo. Então toda vez que alguém lança uma Bíblia moderna, mais fácil de entender, é removido ou reduzido o sentido original do texto. Olha, isso era um cara, um islâmico, me ensinando sobre crítica textual a partir da cosmovisão deles, e faz todo sentido. Para reduzir a Bíblia Sagrada agora, além de ter removido palavras do texto, nós vamos colocar a mensagem diluída. E isso vai fazer com que as pessoas entendam cada vez menos o que está escrito e vai fazer com que a mente delas esteja aberta para a terceira estratégia que já está sendo executada há bastante tempo. Eu vou falar sobre a terceira estratégia com vocês. Beleza. Reduziram a quantidade de texto, diluíram o texto, né? Eu não falei como é que dilui o texto, né? Vamos lá. Imagina que você tem um suco de saquinho, sabe? O Kisuko. Lembra do Kisuko? 15 centavos. O Kisuko fazia 150 litros de suco, né? Não, brincadeira, ele fazia lá 1 litro de suco. Se você fizer o Kisuko com 1 litro de suco, é o equivalente a pegar o texto e traduzi-lo do jeito que ele está. Literalmente, é aquilo lá. Agora vamos pegar o mesmo Kisuko e vamos colocar em 3 litros de água. Você não vai ter mais o mesmo Kisuko do início. Você tem ele diluído agora, mais fraco, entendeu? Pega o mesmo pozinho do Kisuko e dilui em 100 litros de água. É essa a estratégia. Quanto mais fácil, mais diluída a mensagem principal. Vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você não lê ou não pensa sobre o ensino de Jesus, por exemplo? Lembra que antigamente os ensinos de Jesus eram assim, de alto nível, as pessoas ficavam até assustadas, tinham que buscar alguém para ajudar a entender? Pois é, isso foi tão diluído que praticamente hoje nem se fala mais de Jesus, nem se lê Jesus mais. A mensagem foi diluída. Primeiro, reduziram o tamanho da mensagem. Segundo, diluíram a mensagem. E terceiro, que é o plano mais importante deles, disse que era 2, né? São 3. Eles têm que colocar a mensagem deles na mente do crente. Eles não querem mais só a Bíblia, eles querem a sua mente. Ao invés de colocar as heresias deles, como o Irineu mostrou que acontecia, Irineu falou sobre isso. Ao invés de eles colocar a heresia dentro do texto bíblico, eles resolveram colocar a heresia dentro da sua cultura. Ao invés de fazer você ler o que eles querem na Bíblia, eles introduziram ela na cultura que você consome. Filmes, músicas, livros, né, são histórias, mais o que? Notícias também. Então, agora que o crente tem a mente literalmente diluída biblicamente, é mais fácil ele aceitar uma teoria que aparece num filme que ele assiste todo ano, ou numa música que ele ouve o tempo todo, do que colocar na Bíblia. Entendeu? Eu não preciso mais distorcer a Bíblia, porque a Bíblia literalmente acabou. Agora eu só preciso pegar a doutrina e colocar na cabeça de vocês. E isso eles têm feito pela mídia, né, nos filmes e tudo mais. Uma série de filmes que coloca isso na nossa mente, por exemplo, é os filmes da Marvel. Eu sempre cito a Marvel porque a Marvel tem uma teologia muito própria e ela é muito bem feita, sabe? Parece que eles pensaram mais na sua cultura espiritual do que nos personagens, né? Isso era mais importante para eles do que os personagens. E isso vai entrando na sua cabeça cada vez que você consome os filmes deles. Então veja bem, você agora entende por que não tem mais necessidade de ter uma Bíblia distorcida? Simples, você não lê mais a Bíblia. Você não precisa distorcer ela porque você não está lendo ela. Você não vai consumir ela mais. Agora você está consumindo música, você está consumindo rede social, você está consumindo YouTube, né, Instagram. Então, por exemplo, uma das doutrinas dos gnósticos era essa libertinagem sexual, né? Eu não preciso criar uma tradução sobre isso.
Vocês estão no TikTok o tempo todo. Para que eu vou perder tempo lançando uma Bíblia com essa libertinagem dentro da Bíblia? Feminismo, não precisa colocar isso lá. As pessoas estão lá nas redes sociais aprendendo isso. Então veja bem, enquanto nós, cristãos, ficamos parados no tempo, esses caras começaram a pensar. Do século II para cá, eles conseguiram praticamente abaixar a Bíblia, né, e colocar a doutrina deles na nossa mente. Então agora a gente, às vezes, por exemplo, a gente sonha e acha que viu o falecido, né, a gente fica imaginando que a gente vai evoluir na Terra e por isso a gente vai para o céu. A gente acha que pelo alto nível de conteúdo Deus tem que nos abençoar. Tudo que eu tô falando são doutrinas gnósticas, né? A gente acredita que a gente vai ver coisas espirituais dependendo do que a gente faz. Essas doutrinas são gnósticas. Inclusive, os sites gnósticos ensinam, eles contam sobre isso, né? Então tem o poder da luz agora também, tem o mundo espiritual onde você entra e sai. Cara, você não aprendeu isso na Bíblia, você aprendeu isso na sua cultura. Então, se por um lado é bom que eles pararam de distorcer a Bíblia, né, apesar das novas traduções representar isso, mesmo assim em um nível mais baixo, né? Por outro lado, é ruim porque eles conseguiram tirar sua atenção da Bíblia e colocar ela na cultura do mundo, e assim eles conseguiram executar o plano. Você não entende mais da Bíblia, mas você entende da Marvel, você entende dos 50 tons de cinza, você entende de qualquer outra coisa menos da sua própria religião. Entendeu? É um plano que foi mais bem elaborado e que realmente está dando certo. Hoje você vai falar sobre Bíblias com as pessoas, elas se comportam de forma estranha, né? Os próprios cristãos se comportam de forma estranha e isso reflete o sucesso do plano deles. Agora, aqui na área de membros desse canal, eu vou ler um pouco sobre a deusa que vai ser levantada a partir desse movimento, tá? A deusa vai voltar e eu vou ler sobre isso usando o livro do Peter Jones. Se você quiser ver mais conteúdo sobre isso, seja membro do canal, porque aí eu vou ler o texto dele mesmo e vai ser melhor a gente falar sobre isso num lugar mais seguro, beleza? Fica aí o convite para você ser membro do canal e tem mais conteúdo, tanto do Peter Jones quanto desse assunto por aqui. Agora eu vou voltar a descansar, depois eu volto a gravar para vocês. Tchau, tchau.